O sonho de todo bailarino é dançar nesse palco. Um palco sagrado, o templo da dança, onde só os grandes conseguem chegar. O sonho de todo bailarino é estar aqui. Estamos em Moscou, a capital da Rússia e um dos principais centros de dança clássica do planeta. A cidade mais populosa da Europa é também o berço da companhia de balé mais importante do mundo. Uma história que começou há 200 anos e que atravessou os continentes para chegar até o Brasil. Pelas ruas de Moscou, é fácil perceber que as últimas décadas de abertura econômica trouxeram transformações importantes para a capital russa. A cidade que nasceu às margens do rio Moscova tem hoje 12 milhões de habitantes e um dos mais imponentes conjuntos de templos religiosos do mundo. A maior parte pertence à Igreja Católica Ortodoxa, a mais tradicional do país, como a Catedral do Cristo Salvador, com as suas 5 cúpulas douradas que podem ser vistas de longe, e a Catedral de São Basílio. O prédio histórico representa as chamas de uma fogueira subindo ao céu. Foi construído em 1561 e ainda hoje é visto como o maior ícone da arquitetura russa em todos os tempos. O tempo, aliás, parece não ter passado em alguns lugares de Moscou. Aqui na Praça Vermelha, que ficou famosa pelos desfiles militares durante o regime soviético, os ideais da Revolução de 1917 ainda podem ser ouvidos. É como se o passado fizesse questão de resistir. No centro da praça está o mausoléu com o túmulo de Vladimir Lenin, o líder socialista que mudou os caminhos da Rússia no início do século passado. Ao fundo, o Kremlin, uma fortaleza construída no ano de 1176, que ainda hoje abriga a sede do governo. E logo ao lado, a fachada símbolo de um orgulho nacional russo. Essas 8 colunas são hoje o maior ícone da dança em todo o mundo. Não por acaso, aqui na Rússia, se diz que esse prédio histórico significa para a cultura o que o vizinho Kremlin representa para o poder. Aqui fica o maior palco da dança mundial, o sonho de todos os bailarinos, o famoso Teatro Bolshoi de Moscou. A construção em estilo neoclássico foi finalizada em 1825 e não poderia ganhar outro nome. Em russo, Bolshoi significa grande. E no balé não existe nada maior. Desde que abriu as portas, o teatro se tornou o palco dos principais espetáculos de dança clássica dos últimos séculos. No dia 4 de março de 1877, estreava nesse palco um dos balés mais famosos de todos os tempos. A história ainda não era conhecida, o público não sabia ao certo o que iria ver. Até que os bailarinos entraram em cena e apresentaram pela primeira vez o Lago dos Cisnes. O tempo passou e hoje o teatro abriga uma verdadeira indústria da dança. São mais de 3 mil funcionários, entre bailarinos, músicos e a equipe de produção. Uma estrutura mantida pelo governo russo, que todos os anos investe cerca de 15 milhões de dólares para manter a tradição e o luxo da companhia de balé mais assistida do planeta. O Bolshoi não é um museu. É importante que a gente diga isso. Nós somos um teatro vivo, que se renova e se atualiza sempre com a chegada de novos bailarinos. São eles que trazem esse frescor ao teatro. Nosso trabalho como companhia de dança é apenas dar as condições para que esses jovens façam o melhor trabalho possível e ajudem a manter a tradição que nós conquistamos ao longo dos anos. Aqui nessa sala são feitos os figurinos usados nas turnês do Bolshoi pelo mundo. Como são muitas montagens, algumas sendo apresentadas simultaneamente em cidades diferentes, o trabalho dessas mais de 100 costureiras não para nunca. É um balé de agulhas com talento na ponta dos pés.
Para a estreia de um grande espetáculo, são feitas mais de 250 peças, que se renovam sempre ao fim de cada temporada. A principal marca dos figurinos do Bolshoi são os detalhes feitos à mão com o talento das nossas costureiras. Na maioria das outras companhias isso não existe. Nós olhamos para a ideia do estilista e tentamos reproduzir exatamente igual, de acordo com o corpo do bailarino. Isso torna cada peça única e os nossos figurinos reconhecidos no mundo todo. Os cenários também são um espetáculo à parte. Uma gigantesca obra de arte em que cada painel, cada objeto, cada detalhe é coordenado pelos mais avançados recursos tecnológicos disponíveis para a indústria do balé. Não por acaso, o custo total de uma produção como essa chega normalmente a mais de $1 milhão. Mas a principal riqueza do Bolshoi está nessas salas. A companhia se orgulha de ter em seu elenco fixo 240 dos melhores bailarinos do mundo. Jovens que começaram muito cedo a aprimorar a técnica da dança clássica, sonhando em estar aqui. E que ainda hoje trabalham duro, quase 10 horas por dia, em busca da perfeição dos movimentos. Aqui existe sim muita disciplina, mas em nenhum momento isso limita o que nós bailarinos podemos criar quando estamos dançando. Até porque se um bailarino não tiver essa liberdade criativa no palco, ele não será capaz de fazer um bom trabalho. E o trabalho desses jovens é simplesmente substituir verdadeiras lendas da dança mundial que fizeram história no Bolshoi. Eu tive a sorte de conviver com uma geração de ouro de bailarinos aqui no Bolshoi. Vladimir Vasiliev, Mikhail Lavrovsky, Yuri Vladimirov, Alexander Bogatyrev, Vyacheslav Gardiv. E também mulheres que ainda hoje são estrelas da dança, como Galina Ulanova, Polina Semyonova, Natalia Besmertnova, Alla Mikhalchenko. O teatro sempre teve muitos talentos. São muitos ídolos, alguns entre os maiores da dança mundial. E toda essa tradição, que sempre esteve presente aqui, no palco do Teatro Bolshoi de Moscou, pôde ser vista de perto pelos brasileiros no ano de 1996, quando a companhia russa se apresentou pela primeira vez aqui em Joinville. Era a estreia do Bolshoi no maior festival de dança do mundo. E o que se viu a partir desse dia foi o nascimento de uma nova história que uniria para sempre as duas cidades da dança. Hoje, o maior símbolo da dança de Moscou também pode ser visto em Joinville, que há 15 anos é sede de uma escola do famoso balé russo. A escola Bolshoi só veio para Joinville em razão de termos aqui o festival de dança. Então, isso daí faz com que as pessoas queiram vir para cá, queiram dançar neste palco, e ele hoje é um palco não apenas para as companhias profissionais do mundo inteiro que querem vir dançar em Joinville, mas principalmente, eu repito, para os estudantes de dança, esse aqui é um palco praticamente sagrado. Essa vocação para a dança fez a cidade com nome francês e sotaque alemão ficar ainda mais perto da Rússia, ou seria do mundo inteiro. O maior festival de dança do planeta transforma Joinville no mês de julho. E a cidade mais populosa de Santa Catarina se torna a capital mundial da dança. As apresentações são vistas por mais de 200 mil pessoas e cada noite com seu estilo. Os aplausos dessa plateia podem mudar para sempre a carreira de um bailarino. Ivan foi eleito o melhor solista do festival no ano passado. Acabou contratado pelo Balé de Orlando, nos Estados Unidos. A primeira vez que eu fui para Joinville como plateia, quando eu vi aquilo, eu fiquei apaixonado. Quando na saída eu cheguei e falei assim para minha mãe: mãe, um dia eu ainda vou pisar nesse palco e eu vou ganhar. Quando eu subi no palco, eu respirei fundo e foi onde a magia aconteceu. Todos os anos, o palco do Festival de Dança de Joinville recebe mais de 5 mil bailarinos do balé clássico, das danças urbanas,
do jazz. Das danças folclóricas. E da dança contemporânea. Mas uma pessoa em especial brilhou como poucos por aqui. Quando essa bailarina aparecia, o palco era todo dela. Cecília Kersh, o balé na sua forma mais pura, a dama do festival. Cecília, qual que é a grande diferença para um bailarino de dançar aqui no palco do Festival de Joinville? Pisar o palco do festival, creio que seja uma experiência de conquista muito grande. Eu era conhecida no Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo, até a época de vir para cá. Quando eu vim para cá, no dia seguinte, eu fiquei conhecida no Brasil inteiro. E numa das edições do festival, em 92, quando eu fui acompanhada pela primeira vez de um bailarino internacional, Maximiliano Guerra, que fizemos Diane Acteon aqui, parecia um estádio de futebol. Era impossível ouvir a música com os gritos da plateia depois que nós dançamos e tivemos que repetir a coda. A coda foi realmente sem ouvir a música. E o que o público quer saber é quando Cecília Kersh vai voltar a dançar em Joinville. A gente pode ter uma resposta para essa plateia? Eu não sou de fazer planos, né? Mas vamos ver, se acontecer, se eu estiver preparada, se eu me sentir dona de mim mesma, claro que sim, que eu pisarei o palco novamente no festival. Um balé com mais de 12 milhões de pessoas. O ato, no início de cada dia, acontece no Palácio Subterrâneo. É assim que os moradores de Moscou chamam o metrô. E olha, não é nenhum exagero. O vai e vem apressado, quase coreografado, lembra que estamos na sexta cidade mais populosa do planeta. E no meio de toda essa gente, surge um brasileiro que um dia sonhou estar aqui. Meu nome é Eric Svolkin, tenho 24 anos, sou bailarino do Teatro Bolshoi de Moscou. Eric não é só bailarino da maior companhia de dança do mundo. Ele também é um dos pouquíssimos estrangeiros a conseguir a façanha de entrar para o Bolshoi. Eric, quando é que você percebeu que o seu sonho era vir aqui para a Rússia e dançar no Teatro Bolshoi? Bom, eu percebi isso um pouco tarde, né? Eu tava já meio desanimado. Eu lembro que estava na quinta série. Aí eu tive uma conversa com os meus pais, tive uma conversa com o diretor da escola. Mas o que foi decisivo mesmo foi quando eu vi o Vladimir Vassiliev dançando Spartacus. Pra mim, isso... Quem me conhece sabe, porque isso sempre me incentivou. Eu sempre falei, eu quero ser igual, eu quero fazer igual. Hoje, como é que você se sente estando aqui, né? No lugar onde todo bailarino do mundo gostaria de estar? O sentimento de sonho realizado, felicidade, gratidão. E graças a Deus hoje eu sou feliz plenamente, porque tudo que eu sempre quis é estar aqui e tudo que eu quero hoje é continuar aqui. E graças a Deus está dando tudo certo, está tudo se encaminhando do jeito que eu sempre sonhei. Um sonho que começou a se realizar há 3 anos, quando Eric foi contratado para o corpo de baile do Teatro Bolshoi de Moscou. Ele foi o primeiro bailarino brasileiro a chegar tão longe e ver de perto a tradição e a disciplina do balé russo. A rotina é muito pesada, a gente fica quase 12 horas no teatro e por mais que a gente sofra, cansa, chega no final do dia tu recebe aquele aplauso do teatro que é gigante, você olha aquela imensidão e as pessoas realmente dão valor aqui ao seu trabalho, elas realmente se importam com o que você faz e aquilo ali é gratificante.
Dos quase 300 bailarinos selecionados rigorosamente para o elenco fixo do Bolshoi, apenas 7 não são russos. Isso torna a competição pelos papéis principais nos espetáculos ainda mais difícil. Mesmo assim, dá para sonhar em chegar ainda mais longe. Se você perguntar lá na escola de Joinville, qual que era o sonho do Eric? É dançar o principal de Spartacus, dançar o Spartacus. Claro que é uma caminhada muito longa, mas vamos trabalhar, vamos ver. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O caminho pode até ser longo, mas os primeiros passos dessa história, que até parece um conto de balé, começaram a ser dados bem longe daqui. Nessa casa, a mais de 11 mil quilômetros de Moscou, vive uma família orgulhosa. Eles nunca tinham ido a um espetáculo de balé, até que o filho mais novo, na época um menino de apenas 9 anos, foi selecionado para estudar na principal escola de dança clássica do Brasil. Já se passaram quase 15 anos e a mãe ainda aguarda o número que o Eric usava naquela seletiva. Ele chegou em casa e disse: mãe, eu vou fazer esse teste do Bolshoi. Aí ele falou: ah, você avisa o papai? Eu falei: ah, nem vou avisar porque não vai passar mesmo, né? Eu pensei eu comigo, né? O pai, que sonhava com um filho jogador de futebol, decidiu apoiar o sonho do Eric. E hoje se orgulha de ter um craque da dança. Eric, eu só tenho orgulho de você, cara. Você me fez chorar várias vezes, mas eu estou muito orgulhoso. Pode ter certeza. Continue assim. Não quero que tu mude, não. Tá indo para melhor. Desculpa. A senhora achava que ele ia chegar tão longe? Nunca pensei assim, sabe, do fundo do coração. Mas como ele é muito determinado, né? Aí eu falei pro meu esposo: então ele vai longe. Foi aqui, nessas salas de aula, que a paixão do Eric pelo balé teve início. A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é a única filial do famoso Balé de Moscou fora da Rússia. E hoje se tornou um dos principais centros de formação de bailarinos do país. Mas para isso é preciso começar cedo. Essa turma tem entre 9 e 10 anos e já dá os primeiros passos. Eles terão pela frente quase uma década de formação em dança clássica, com o mesmo método e principalmente a mesma disciplina dos bailarinos russos. Bailarina e bailarino não pensa que precisa pernas e braços. Primeiro lugar, cabeça, depois físico. A mulher que ensina os jovens brasileiros foi uma das principais bailarinas do Teatro Bolshoi de Moscou na década de 70. Hoje é uma das responsáveis por trazer a técnica e o sotaque russo para a escola em Joinville. Eu não vejo grande diferença, russas crianças ou brasileiras. Mas que nós fazemos na primeiro texto, nós escolhemos físico, crianças. Mas não pode falar, se tem físico, no futuro, essas crianças têm grandes bailarinas. Porque já começou a aprender balé. Que tem 18 anos, 17 anos, pode falar, esses grandes bailarinos no futuro. Para atingir os níveis de exigência do balé russo, a técnica foi adaptada e os movimentos harmonizados ao biotipo dos brasileiros. Quando nós fizemos as nossas seleções dos nossos futuros bailarinos, em torno de 50 candidatos para uma vaga. Então, isso demonstra a excelência da escola, demonstra a importância que a escola tem para o Brasil. A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil foi criada há 15 anos por 2 patronos fundadores, o bailarino russo Vladimir Vassiliev e o ex-governador e ex-prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira. Em quase 2 décadas, são mais de 200 bailarinos formados. 35 deles saíram de Joinville para dançar em grandes companhias internacionais. A criação dessa escola foi importante para que a gente pudesse exportar a tradição do balé russo para outras partes do mundo. Hoje, se você colocar bailarinos do Bolshoi e estudantes de Joinville no mesmo palco, o público não vai perceber a diferença de quem é brasileiro e de quem é russo. Dizem que o balé é a arte que se expressa sem falar.
E para isso, os bailarinos precisam fazer sacrifícios que começam cedo. Encarar os preconceitos que ainda rondam a profissão. Levar o corpo ao limite em busca dos movimentos mais precisos. Segurar firme a saudade de quem está longe. É o que o William precisa fazer todos os dias. Ele tinha só 10 anos quando decidiu que iria crescer longe dos pais. Saiu do interior de São Paulo para viver o sonho de se tornar um bailarino profissional em Joinville. A parte mais difícil nisso é que a sua família está longe e a saudade bate. Então tem sempre um momento que você pensa assim, nossa, tá fazendo falta. A saudade só não é maior do que o sonho. Chegar no lugar em que todos os bailarinos gostariam de estar. Esse lugar seria o Bolshoi de Moscou, no caso, que eu acredito que seja a maior escola de dança, o maior teatro de dança. Então, seria lá. Eu acho que todo bailarino sonha em chegar lá. A inspiração nunca esteve tão perto. Depois de 16 anos, o Teatro Bolshoi de Moscou voltou a fazer uma turnê com várias apresentações pelo Brasil e trouxe no elenco um prata da casa. Eric, o bailarino que nós conhecemos lá em Moscou, hoje brilha nos palcos do mundo inteiro e inspira ainda mais os sonhos de muitos outros meninos e meninas em Joinville. Eu nunca fiz nada pensando em um dia ser uma referência para alguém. Eu sempre quis porque foi um sonho meu, eu sempre sonhei, eu sempre me dediquei a isso. E quando eu escuto, às vezes, a pessoa... Você, Eric, hoje as pessoas te usam como um espelho, eles querem... Você é um exemplo. Acaba que a gente, em cena, fica emocionado. E é muito gratificante. É uma satisfação que é indescritível. Se a dança precisava de um templo, a Rússia fez questão de construí-lo com o máximo de requinte. Inaugurado em 1825, o prédio do Teatro Bolshoi de Moscou foi concebido para ser a maior joia da cultura russa de todos os tempos. Em 2005, depois de uma análise minuciosa nessa estrutura, veio a notícia que deixou a Rússia inteira preocupada. O Grande Teatro de Moscou não resistiu ao desgaste de quase 2 séculos de atividades. E o prédio símbolo do orgulho nacional russo tinha quase 70% de chances de desabar. $700 milhões foram investidos pelo governo russo numa grande reforma que recuperou a estrutura do prédio e também as características originais do teatro, que haviam sido alteradas durante o regime soviético. O projeto trouxe de volta a estética do período imperial russo, quando imperadores como Alexandre III assistiam aos espetáculos nas luxuosas dependências do Bolshoi. As poltronas foram novamente revestidas de tecido italiano vermelho. Os adornos folheados a ouro que decoram os camarotes foram refeitos com todos os detalhes. E o teto ganhou um exuberante lustre francês que pesa mais de 1 tonelada. As mudanças devolveram ao salão principal a mesma acústica do século XIX. Mas nada impressiona tanto nesse lugar quanto a riqueza da decoração. O camarote principal, por exemplo, que antes era destinado aos imperadores russos, agora é frequentado apenas por chefes de Estado. Para assistir a um espetáculo no maior palco da dança mundial, é preciso pagar até R$3.000 por um ingresso. Os lugares costumam se esgotar meses antes das apresentações. Falta menos de 1 hora para o início do espetáculo de hoje, as pessoas já começam a chegar aqui ao teatro. Ainda não anoiteceu em Moscou, afinal a gente está em pleno verão russo, mas todo mundo vem preparado para uma verdadeira noite de gala. Para muita gente, esse é um momento único. Assistir a um espetáculo no famoso Teatro de Moscou. E olha, tem até quem atravesse o planeta para viver essa experiência. Esse grupo que a gente encontrou aqui na entrada do teatro veio de São Paulo e Brasília.
qual que é a expectativa de vocês para essa noite? É uma expectativa bastante grande. Acho que é o sonho de todas as pessoas assistir um balé no Teatro Bolshoi. E Gisele, que é uma peça super conhecida e muito famosa. E também ver o glamour das pessoas, o ambiente, conhecer realmente um pouco mais os costumes dos russos e dos turistas que vêm para cá. A atração da noite é o famoso Balé Gisele, um clássico criado em 1840. O desafio de viver a jovem camponesa que se apaixona por um nobre, mas acaba morrendo antes do casamento, é da bailarina Kristina Kretova. Ela tem 30 anos e já é considerada uma verdadeira estrela na Rússia. Para mim, Gisele é um espetáculo muito especial, porque não é preciso mudar nada. É só subir ao palco e mostrar toda a tradição, não só do Bolshoi, mas da própria história do balé russo. Uma das mais famosas montagens de Gisele para o Teatro Bolshoi saiu inteiramente da imaginação desse homem. Aos 75 anos, Vladimir Vassiliev ainda exibe o mesmo vigor que o consagrou nos palcos. Em 1968, o jovem bailarino que voava em cena arrebatou plateias do mundo inteiro como protagonista de Spartacus. Eu me lembro do processo de criação desse espetáculo. A primeira vez que nós nos apresentamos, o público ficou chocado pela força que havia no primeiro ato e eles se perguntavam como a gente iria continuar o espetáculo, como seriam os próximos atos. O mais incrível é que as imagens daquela turnê de Spartacus ainda causam a mesma impressão para o público hoje em dia. Vassiliev foi o primeiro homem a receber o título de melhor bailarino do mundo e até hoje é considerado pelos críticos o melhor de todos os tempos. Quando ainda dançava, chegou a ser chamado simplesmente de Deus da dança. Eu nunca me considerei um deus, porque Deus, para mim, é algo ideal, algo que você não consegue alcançar. Eu sempre tentei alcançar esse ideal na minha carreira, mas eu sei que isso é impossível. Um mito e também um visionário da dança, capaz de desafiar um dos maiores clássicos do balé. Para o espetáculo que abriu o Festival de Dança de Joinville desse ano, Vladimir Vassiliev criou uma nova versão do balé O Quebra-Nozes para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Sempre foi um sonho meu criar esse espetáculo. Desde que eu era bailarino na Escola Coreográfica de Moscou, eu imaginava os soldados e outros personagens dessa montagem na minha cabeça. E a Escola do Bolshoi no Brasil tem tantos talentos, tanta gente criativa, que eu quis dar a eles um espetáculo totalmente diferente das demais montagens que eu já vi do Quebra-Nozes. O desafio de dar vida aos personagens de uma das mais conhecidas fábulas do balé, no maior festival de dança do mundo, coube aos alunos da Escola do Bolshoi em Joinville. Ter Vladimir Vassiliev montando essa nova versão pra gente é uma honra, foi um presente, tanto para os bailarinos, para a instituição, para Joinville, para o festival de dança. Toda escola tem um quebra-nozes, todo mundo tem a sua versão de quebra-nozes, toda companhia, muitas escolas, mas ele falou, eu queria fazer algo totalmente diferente, algo que só a escola do Teatro Bolshoi no Brasil tem. E o que se vê no palco é uma perfeita união entre Joinville e Moscou, entre o balé clássico e a tecnologia. Os cenários ganham movimentos e os bailarinos interagem com as projeções. O mundo de sonhos da protagonista surge diante dos nossos olhos, com direito a seres encantados e até neve no palco.
As palavras ficam pequenas diante da maravilha da apresentação. A sincronia, a harmonia, o desempenho de cada artista é uma maravilha. Realmente ficamos encantados por toda essa beleza. Joinville é uma oportunidade anual que nós temos de ver os melhores. Foi fantástico, assim, emocionante. Eu já tinha assistido o Bolshoi em Moscou e te digo, é tão lindo quanto. Parabéns a Joinville, parabéns a Santa Catarina, parabéns ao Brasil de ter um evento como esse. Um espetáculo grandioso que mais uma vez uniu Joinville e Moscou, as duas cidades da dança.